Olá, meus amigos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando muito dessa mentoria sobre o Evangelho de Marcos. Hoje nós estaremos aqui estudando mais uma aula que vai ser a última sobre o Evangelho de Marcos. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o discipulado e como é que Marcos descreve esse momento quando Jesus ele escolhe os discípulos para caminhar com ele. Então a gente vai perceber, que o Evangelho de Marcos ele não é apenas um registro sobre a vida de Jesus, mas também é um retrato de como pessoas comuns são formadas ao caminhar com ele. Vai ser muito legal o que a gente vai abordar aqui hoje. Então pega a Bíblia e pega aí o teu bloco de notas e vamos juntos estudar sobre o Evangelho de Marcos. Então, a gente já falou sobre o panorama geral do Evangelho e também a gente falou um pouco sobre o reino de Deus e como que Marcos descreve o reino de Deus. E a gente vai perceber que para o chamado e o início dessa caminhada com os discípulos, Jesus, lá em Marcos capítulo 1 e o versículo 18, peço que você abra aí, vai dizer assim, ó. Vamos ver do 17. Jesus lhe disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Então a gente vai ver que Jesus ele encontra pessoas, os homens ali naquele momento, na sua vida cotidiana. Eles estavam trabalhando, pescando, e Jesus apenas dá uma ordem, faz um chamado. Não há uma explicação detalhada sobre isso, mas a resposta é imediata, porque o texto diz que no mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. E o Bonhoeffer ele vai falar no livro dele Discipulado, ele diz que um rei ele tinha um grande poder na sua fala, Então, quando ele dava uma ordem, os seus súditos, as pessoas que estavam ali para servi-lo, imediatamente obedecia. Por quê? Porque ali não era uma sugestão, mas era uma ordem do rei. E quando a gente olha para os evangelhos e o chamado de Jesus, os discípulos, de fato, parece que entenderam dessa forma, que ali não era apenas um convite de alguém qualquer, não era alguém que estava chamando eles para fazer alguma coisa, mas era o chamado de um rei, que um Deus, um Deus que se fez homem, estava chamando eles para algo incrível, uma jornada que iria transformar a vida deles. E aí a gente vê isso. Então, o discipulado, ele começa com uma resposta prática ao chamado. Não como... Gente, não fala de uma compreensão completa, Porque ali a gente vai ver que Marcos vai descrever que na jornada, nessa caminhada com Jesus, os discípulos parece que não tinham entendido nada, Então, tudo que Jesus fazia, todas as coisas que Jesus falava, eles parece que não compreendiam. Então, o chamado para o discipulado com Jesus não é a partir de uma compreensão de que eu entendi tudo, mas de um coração que está disposto a obedecer e seguir o chamado de Jesus. Então, eles não sabiam ainda quem Jesus era plenamente e também não sabiam, gente, o que é que eles iriam enfrentar. Porque talvez, se eles soubessem, talvez muitos deles não teriam aceitado esse chamado. Isso também se aplica a gente, Muitas vezes a gente está em alguns desafios na nossa caminhada cristã que se Deus tivesse falado para a gente antes, talvez a gente não enfrentasse, talvez a gente não fosse continuasse caminhando e seguindo Ele. Mas a gente vai ver que nessa jornada com Jesus existem muitos processos que vão acontecer. Por quê? Porque Ele está amadurecendo o nosso coração, está transformando nossa vida para que a gente venha se parecer mais com Ele. E mesmo que seja difícil e tenha muitas coisas acontecendo na jornada, ainda assim, temos a garantia de que Ele está conosco. E é isso aqui que estava acontecendo. Os discípulos estavam com Deus. Jesus estava com eles em todos os momentos. Então, Marcos, o padrão de Marcos não ele vai mostrar que não é entender para seguir, mas é seguir para entender. Então, é na caminhada com Jesus que a gente vai entendendo algumas coisas, vai tendo clareza sobre algumas coisas. E esse coração mesmo, de obedecer o chamado do Mestre.
Então, o propósito, gente, do discipulado, vamos abrir aí Marcos capítulo 3, e o versículo 13 e o 14. Acompanha aí comigo. Depois Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhasse. E eles foram, escolheram 12 e os chamou de seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar a mensagem. Então, o propósito do discipulado, observa aqui que eu acho que é um ponto muito importante. Jesus, antes de chamar os discípulos, os 12, disse que Jesus estava no monte, Jesus estava orando, clamando a Deus, buscando de Deus entender quem seriam essas pessoas. Então, é um ponto muito importante que Marcos descreve para a gente. Jesus falou com o Pai antes de tomar decisões. Isso aí é um ponto aí para a gente refletir, gente. Mas voltando aqui, o propósito a gente pode dividir pelo menos em duas partes. A primeira aqui é para estar com Ele. Então, Jesus convoca e chama esses discípulos, esses homens, para o quê? Para caminhar com Ele. Por quê? Porque o discipulado, gente, é um relacionamento. E o relacionamento, ele vem antes da missão. Então, antes de Jesus enviar eles, primeiro teria que ter esse relacionamento, teria que desenvolver essa amizade, gente. Jesus passou a viver com esses discípulos, a andar com eles. Então, essa é uma das marcas do discipulado. O discipulado é um relacionamento, onde, no caso de Jesus aqui, com mais 12, ele estava caminhando vida na vida. E na nossa realidade, muitas vezes a gente não vai ter 12 pessoas, mas talvez você tenha já uma pessoa com quem você está caminhando. Então, esse discipulado, ele não é algo que vai prender você para sempre, mas é algo, é um momento de você conhecer, se relacionar, dividir a sua vida. Para quê? Para que Cristo seja formado em você e você possa ser enviado para formar Cristo também em outras pessoas. Então, o ponto central em Marcos do discipulado, gente, envolve essa proximidade com Jesus e a participação em sua obra. A gente vai ver mais para frente um pouquinho que Jesus não isenta eles das dificuldades, não priva eles de participar dos desafios da caminhada, mas é realmente uma vida na vida, um momento de crescimento ali, conhecendo um ao outro no dia a dia, no cotidiano. E isso é uma das marcas do discipulado. Mas a gente vai perceber também que os discípulos eles tinham muita dificuldade em compreender as coisas. A gente vai ver lá em Marcos capítulo 6, gente, eu estou lendo na NAA, tá? Se você estiver lendo em outra versão, você vai ver um pouquinho de diferença, mas se você tiver uma NAA aí, pega também para a gente ler junto. Marcos capítulo 6, versículo 52, vai dizer assim, ó. Pois ainda não tinham entendido os milagres dos pães, os corações deles estavam endurecidos. Isso aqui é depois de Jesus andar sobre o mar, né? Jesus coloca também eles nesse desafio aí. Então, logo que Jesus multiplicou os pães, Jesus aí vai para um lugar mais deserto e diz para os discípulos atravessar, né? O versículo 45 diz assim, ó, logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem a um barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. E aí surgiu uma tempestade e Jesus vai andando sobre as águas, né? Outro versículo diz assim, ó, capítulo 7, versículo 18. Versículo 18. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-lo? Isso aqui já é outro momento, né, sobre a impureza, né? Comer com as mãos sujas e tal. E Jesus aqui ainda, vocês não entenderam? Versículo 8 e capítulo 8, versículo 21. Vocês ainda não entendem? Perguntou, né? Porque aqui Jesus vai falar sobre o fermento dos fariseus. Eles pensavam que Jesus estava falando de comida, mas Jesus estava falando do ensino dos fariseus. Então, a gente vai acompanhar Jesus, essa trajetória de Jesus com os discípulos, e vai perceber que muitas coisas os discípulos não compreendiam, quase tudo
os discípulos não compreenderem. E Marcos, ele é muito enfático em falar sobre isso no seu evangelho. Ele fala muito sobre essa questão dos discípulos não compreenderem, mesmo andando com Jesus e vendo tantas coisas acontecerem. Então, o problema ali não era nem a falta de informação, porque Jesus estava ensinando eles no meio do caminho, mas era realmente uma dificuldade espiritual deles entender o que de fato estava acontecendo ali. E Marcos, ele expõe isso, e até alguns historiadores vão falar que talvez Marcos tinha alguma rixa com os discípulos, alguma coisa assim, tanto que ele vai enfatizar, né, vai dar muita ênfase e expor os discípulos nessa dificuldade aqui de compreender aquilo que estava acontecendo. Então, a gente percebe que o discipulado ele é um processo, né? Nem sempre a gente vai estar entendendo tudo, mas é no caminho que a gente vai compreendendo. O legal é que Jesus estava ali, então Jesus explicava aos discípulos, né? A gente vai ver isso em Mateus capítulo 4, versículo 33, e o 34 diz assim, ó: "E com muitas parábolas semelhantes lhes punham a palavra, conforme podiam compreender. E sem parábolas não lhe falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos." Então a gente vai ver uma grande diferença aqui entre multidão e discípulos. Aqueles que estavam caminhando com Jesus, né, a multidão, também ficavam sem entender também muitas vezes as parábolas que Jesus falava. Mas os discípulos eles tinham acesso à explicação. Então, o discipulado envolve isso. Envolve esse relacionamento onde a gente pode chegar assim e dizer: Jesus, eu não entendi, me explica. Que era muito o que acontecia. Então, o discipulado envolve esse privilégio da gente também crescer e ter essa curiosidade de entender as coisas, né? Porque muitas vezes o que acontece conosco, né? Trazendo para a nossa realidade. A gente ouve algo, mas a gente não entendeu, mas a gente deixa aquilo por aquilo mesmo. Mas em um discipulado, a gente tem o privilégio de poder chegar assim à pessoa que está ali nos ajudando a entender e dizer assim: me explica novamente, porque eu não entendi. E assim como Jesus, essa pessoa também ela vai nos instruir para que a gente possa crescer. Então, o discipulado envolve esse processo de crescimento, gente. É uma responsabilidade da gente crescer no entendimento. A gente precisa parar de, tipo assim, receber uma informação ou alguma coisa e, tipo assim, não entendeu e ficar calado, assim, com medo de perguntar, com medo de entender. Gente, a gente tem essa responsabilidade da gente crescer no entendimento, para que a gente possa, de fato, amadurecer na fé e crescer no conhecimento de Deus. Então, Jesus ele também vai ensinar muito por experiências, como a tempestade, como a multiplicação dos pães, o caminhar sobre as águas. Gente, caminhar sobre as águas, tem aqui Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 6. Então, Jesus, ele não apenas vai falar, mas ele vai colocar os discípulos em situações. Ele vai colocar os discípulos em situações. E o discipulado é isso. Não é a gente só falar a teoria das coisas, né? Dizer o quanto, como é que faz, e os 7 passos para a gente fazer isso, mas é uma vida prática. E Jesus envolve ele nas dinâmicas do cotidiano, nas dinâmicas do dia a dia. O discipulado, gente, é isso. Ele coloca os discípulos nessas situações, e essas situações vão revelar o que está no coração dele, gente. É isso que acontece. Os desafios que Deus ele coloca em nossas vidas revelam aquilo que está no nosso coração. E a gente, não é porque Deus não sabe, é porque a gente ainda não viu, não entendeu, não olhou para o nosso coração e Ele quer tratar isso. Então, o discipulado envolve também essa dinâmica de viver e aprender por meio da experiência. Então, qual é a experiência que Deus ele tem te colocado nesse momento? Por quê? Porque tudo aquilo que Deus ele coloca em nossas vidas, gente, é para que a gente venha crescer, aprender algo, venha se desenvolver, amadurecer. Não existe como a gente crescer em algo se a gente não está vivendo ou partilhando daquilo. E o discipulado envolve isso. Então, um discipulador ele precisa deixar com que aquela pessoa que ele está discipulando, ela possa presenciar, viver, ter experiências. Ele não pode, colocar no cercadozinho e não deixar que nada aconteça. Não, precisa deixar com que as dinâmicas da vida venham a afetar a nossa vida para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender. E o discipulado é isso, gente.
E Jesus também vai falar sobre algo muito interessante, né? E Marcos ele vai dar muita ênfase também a isso, que o discipulado ele inclui, né, também o sofrimento e a renúncia. E a gente vai ver lá isso em Marcos 8, em versículo 34 e o 35. Diz assim, ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Capítulo 13, versículo 12, também diz assim, ó, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, gente, o discipulado, ele não é apresentado também como um caminho de conforto. Como tudo vai ficar bem, vai ficar tudo certo e nada vai dar errado. Não, Jesus ele coloca os discípulos para viver experiências difíceis e Jesus está sempre ensinando a eles que o discipulado é esse caminho de sofrimento, esse caminho de renúncia. Porque assim como um mestre dele estava participando disso tudo, aqueles que o seguir, né, aqueles que são seus discípulos também vão viver. Também vão padecer do mesmo sofrimento, vão passar pelas mesmas dificuldades. E o discipulado, gente, é essa renúncia, né? É esse lugar de a gente negar a nós mesmos, de a gente olhar para Jesus, caminhar como Ele caminhou. Então, Jesus está aqui, ó, vocês serão odiados. Tá vendo o que está acontecendo comigo? Vai acontecer também com vocês. E é isso, o discipulado inclui também sofrimento e renúncia. Embora a gente tenha ouvido bastante sobre um evangelho que é um evangelho, né, que não acontece problemas, dificuldades, que é só prosperidade, Jesus ele não ensina isso. Em Marcos, ele deixa isso muito claro. Nessa caminhada dos discípulos com Jesus, eles sofreriam assim como o seu mestre. Assim como também o seu mestre estava caminhando para Jerusalém para entregar a sua própria vida, eles também, em algum momento da sua trajetória, também estariam ali dispostos, né, a entregar também a sua vida pela causa de Cristo. Então, os discípulos olham para Jesus, né, e eles esperavam até que o Messias viria triunfante, né? Mas Jesus se revela, né? E Marcos ele fala muito, né, sobre isso, sobre o servo sofredor. Aquilo também que Isaías fala lá em Isaías capítulo 53. Então, o discipulado envolve revisão das expectativas, gente. Expectativas equivocadas sobre Deus e sobre a sua obra. Né? Jesus ele tinha uma missão. Os discípulos achavam que seria de um jeito, mas Jesus, nessa caminhada com eles, revela que o propósito da missão de Jesus era se entregar por eles e por toda a humanidade, né? Pelos pecados, pelos nossos pecados. E Jesus ele foi até o fim. E os discípulos presenciaram isso nessa trajetória. Mas o discipulado também ele vem com renúncia, mas também ele vem com recompensa, né? Em Marcos capítulo 10, Jesus ele diz, né? Em verdade lhe digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, com perseguições no mundo por vir a vida eterna, né? E no mundo por vir a vida eterna. Então, existe também uma recompensa que Deus ele nos garante nessa trajetória, mas também perseguição no meio disso. Então, aqui, Marcos ele não está romantizando essa jornada de discipulado com Jesus. Mas há um equilíbrio, né? Há um equilíbrio, né? Tem a recompensa e tem também os desafios. E temos a recompensa maior, que é Cristo conosco. Né? Ele estar conosco, o Emmanuel, o Deus estar conosco, né? O Espírito Santo está nos guiando nessa trajetória. Então, a gente não está só. A gente não está só. Então é isso, gente, né? Para concluir, o discipulado em Marcos é uma jornada. E essa jornada vai envolver o chamado, vai envolver a convivência, incompreensão, correção, renúncia, missão. Gente,
O discipulado é isso e muito mais, né? A nossa jornada de discipulado não podemos dizer na nossa linguagem, assim, mamão com açúcar, né? A gente não vai deitar lá na nossa rede e só tomar um vasinho. Vai ter os desafios. E o discipulado custa tudo, gente. Vai custar nosso tempo, vai custar nosso sono, nosso dinheiro, vai custar nossa vida. Então, assim como Jesus, ele se entregou por nós e ele esteve disposto a entregar aí a sua vida para conviver com 12 homens durante essa jornada aqui, que a gente também possa viver dessa forma, tá certo? Então é isso, que eu espero que que a gente possa ter abençoado a sua vida nesse tempo aí de mentoria. Próximo mês tem mais e a gente tem uma novidade que em breve a gente vai divulgar sobre o que a gente vai falar. E é isso, gente. Até a próxima. Deus abençoe. Eu espero que você tenha gostado desta aula e eu queria mostrar para vocês o livro que a gente usou aqui para montar essa aula para vocês. Usamos esse aqui, ó, Panorama do Novo Testamento, da Escola Novamente, e também o Teologia do Novo Testamento do LED. Também a gente usou esse livro muito bom. E é claro, a gente também usou a Bíblia Sagrada e eu estou utilizando, lendo na NAA. E é isso, gente. Isso aqui foi os livros que, se você quiser aí aprofundar mais, querer conhecer, vocês podem adquirir aí nas livrarias. E próximo mês nós estaremos aqui em uma jornada muito legal com esse livro aqui, ó, O Conhecimento do Santo, do Tozer. Então a gente vai aqui aprender e conhecer mais sobre Deus, os atributos dele. Então a gente vai passar um tempo lendo esse livro. Você pode comprar se você não tem ainda. Se você já tem, vai ser muito legal. Vamos ler ele novamente, se você já leu. E você pode entrar lá no Clube do Livro, né, no WhatsApp, e no nosso Instagram nós estaremos também falando bastante sobre esse livro. Eu espero por vocês, vai ser um tempo muito legal. E é isso, vamos pra cima!